preços dos combustíveis e das contas de luz caem e puxam a maior deflação da história. Benefícios da PEC social começam a ser pagos hoje. Você vai ver também. O setor de restaurantes registra o melhor desempenho em julho. Cerca de 10 milhões de trabalhadores que contribuíram com o PIS/PASEP ainda não sacaram dinheiro. O montante chega a 25 bilhões de reais. Aviões de guerra chineses entram na zona de defesa de Taiwan e forças armadas da ilha iniciam atividades com munição real. ONG de Defesa dos Oceanos garante que a beluga que se encontra no Rio Sena, na França, está estável, mas ainda segue debilitada. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora são 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa terça-feira. Puxada pelas quedas nos preços dos combustíveis e das contas de luz, o Brasil registra em julho a maior redução de preços em 42 anos. De acordo com o IBGE, a inflação teve o maior recuo desde janeiro de 1980. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, registrou queda de 0,68% em julho. Segundo o IBGE, o resultado foi influenciado principalmente pela queda nos preços dos combustíveis, em particular da gasolina e do etanol, além da energia elétrica. No ano, a inflação acumulada é de 4,77% e nos últimos 12 meses, de 10,07%. Essa é a primeira queda mensal nos preços registrada desde maio de 2020, quando a economia sofria com os impactos iniciais da pandemia de Covid-19. A queda de julho também é a maior da série histórica, iniciada em 1980. Em 42 anos de IPCA, 14 resultados foram negativos. O índice vinha registrando desaceleração desde abril deste ano. A queda na energia elétrica começou à entrada da bandeira verde na conta de luz e depois pela queda nos preços dos combustíveis. O IBGE destacou que os preços da gasolina caíram 15,48% e os do etanol 11,38% no mês. Também foi registrada a queda no preço do gás veicular. O impacto individual da gasolina nos preços de julho foi o mais intenso dos 377 subitens que compõem o IPCA. Em julho, a Petrobras anunciou uma redução de 20 centavos no preço médio do combustível vendido para as distribuidoras. Além disso, nós tivemos também a Lei Complementar, sancionada no final de junho, que reduziu o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações. Essa redução afetou não só o grupo de transportes, mas também o de habitação, por conta da energia elétrica. Esses dois grupos que puxaram o resultado para baixo. Outra contribuição relevante para o mês veio do grupo vestuário, que teve desaceleração de 1,67% para 0,58%. E o grupo de saúde e cuidados pessoais, que também perdeu força. Começa hoje o pagamento da primeira parcela de R$ 600 do Auxílio Brasil. Mais de 20 milhões de beneficiários vão receber o valor. Vamos agora dar uma olhada nos benefícios que começam a ser pagos nesse 9 de agosto. Com a antecipação do calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em agosto, o benefício de R$ 600 começa a ser pago a quem tem o número de identificação social UNIS com final 1. Os demais grupos recebem os pagamentos até o dia 22. O adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil, que eleva o valor mínimo do benefício de R$ 400 para R$ 600, deve ser válido entre agosto e dezembro deste ano. Esse acréscimo no valor do Auxílio Brasil está dentro da proposta de emenda à Constituição, a PEC social, e prevê gastos de 41 bilhões e 200 milhões de reais em medidas de ajuda à população pobre e a algumas categorias profissionais. No total, 20 milhões e 200 mil beneficiários em condição de vulnerabilidade social vão receber o mínimo de R$ 600 neste mês. Também começam os pagamentos do Auxílio Gás no valor de R$ 110 a 5 milhões e 600 famílias e do Auxílio Caminhoneiro com 2 parcelas de R$ 1.000 cada, referentes aos meses de julho e agosto.
O investimento total para o pagamento em agosto de 2022 é superior a 12 bilhões de reais. Além do benefício principal, há os complementares pagos de acordo com os perfis das famílias, como o Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior e o Auxílio Inclusão Produtiva Rural. O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, famílias com renda mensal per capita de até R$ 105. Mas famílias em situação de pobreza, com renda entre R$ 105 e R$ 210, também podem receber, desde que tenham entre seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. E olha, para saber se tem direito ao Auxílio Brasil e o valor que vai ser pago, a pessoa deve ligar no telefone 121 do Ministério da Cidadania. O Índice Nacional da Construção Civil desacelerou em julho. O custo nacional da construção por metro quadrado chegou a R$ 1.652 no mês. O Índice Nacional da Construção Civil avançou 1,48% em julho, o que significa um recuo de 0,17 ponto percentual em relação ao apurado em junho, que foi de 1,65%. Os dados fazem parte do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. O acumulado de janeiro a julho é de 9,11%, mas nos últimos 12 meses atingiu 14,07%. Esse percentual é um pouco abaixo do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. O indicador apontou que o segundo semestre começa com alta influenciada pelos materiais e pela mão de obra. O custo nacional da construção civil por metro quadrado chegou a R$ 1.652 em julho. Os custos regionais por metro quadrado atingiram R$ 1.723 no Sudeste, R$ 1.717 no Sul, R$ 1.658 no Centro-Oeste, R$ 1.622 no Norte e R$ 1.546 no Nordeste. Cerca de 25 bilhões de reais estão à espera de trabalhadores que contribuíram com o PIS/PASEP. Mais de 10 milhões de pessoas ainda não foram sacar o valor, que está parado no banco. 25 bilhões de reais estão à disposição dos trabalhadores que contribuíram com o PIS/PASEP na Caixa Econômica Federal. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público nos anos de 1971 a 1988. Antes, o valor só podia ser sacado em casos específicos, como aposentadorias ou doenças graves. Mas em 2019, uma medida provisória passou a permitir que todos os participantes cadastrados no fundo pudessem realizar o saque integral dos valores. Mas pouca gente foi buscar o dinheiro. São mais de 10 milhões de pessoas que estão deixando quase 25 bilhões de reais parados no banco. O problema é que o valor só vai ficar disponível até 2025. Depois disso, o dinheiro volta para os cofres públicos. A Defensoria Pública da União solicitou que a Caixa Econômica Federal comunique os beneficiários que têm direito ao saque. A consulta do saldo pode ser feita nas agências da Caixa Econômica, nas lotéricas e nos canais de comunicação do banco ou pelo aplicativo do FGTS. Quem tem direito ao benefício e é correntista da Caixa, o crédito pode ter sido realizado automaticamente. E para aqueles que não possuem vínculo com o banco, a retirada do dinheiro deve ser feita em uma agência da Caixa, levando o documento com foto. Se o titular da conta já tiver falecido, os beneficiários legais precisam comparecer até uma agência da Caixa com a certidão de óbito e um documento que comprove o vínculo familiar. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes informou que o setor teve em julho o melhor desempenho do ano. Os estabelecimentos registraram um aumento nos lucros. O número de restaurantes e lanchonetes que tiveram lucro aumentou de 35% para 37% em julho deste ano. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o setor está otimista para os próximos meses. Com a volta das aulas e o trabalho presencial, muitos trabalhadores também voltaram a comer fora. Essa retomada está impulsionando o setor. Mas alguns estabelecimentos ainda não conseguiram expandir seus negócios e têm dívidas acumuladas. Apesar disso, a associação estima que o setor pode contratar até 100 mil novos trabalhadores até o final do ano,
aproveitando a Copa do Mundo e as festas de fim de ano. Dos estabelecimentos consultados pela pesquisa, 35% disseram que esperam contratar novos empregados no futuro e 11% afirmaram que têm a intenção de demitir trabalhadores. A pesquisa da Abrazel entrevistou donos de cerca de 1.500 restaurantes e lanchonetes de todo o Brasil. Mudando um pouco de assunto, cerca de 30 alunos do Colégio Tiradentes, que pertence à Polícia Militar de Minas Gerais, foram atingidos por gás lacrimogênio e spray de pimenta em um bairro da região oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Até a última atualização, os bombeiros não sabiam como os estudantes haviam sido atingidos. Alguns alunos precisaram ser levados para o hospital. Eles foram atendidos por militares dos bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O colégio fica ao lado da Escola de Formação de Soldados, onde ontem uma granada explodiu nas mãos de um soldado durante um curso. Hoje é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas e, coincidentemente, uma nova medida foi publicada no Diário Oficial da União. A partir de hoje, a Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar a FUNAI em terra indígena no Amazonas. A portaria do Ministério de Justiça e Segurança Pública estabelece que a Força Nacional de Segurança Pública atue em apoio à Fundação Nacional do Índio na terra indígena Camicuã, no estado do Amazonas. Os militares vão trabalhar por 30 dias a contar de hoje nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e na segurança das pessoas e do patrimônio. O trabalho deve ser prestado em atividade necessária e planejada. De acordo com a portaria, o contingente a ser disponibilizado deve obedecer o planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública. A terra indígena Camicuã é habitada pelo grupo indígena Apurinã e está localizada no município amazonense de Boca do Acre. E veja a seguir, a Anvisa avalia 2 registros de testes de varíola dos macacos. E ainda, a ONG de Defesa dos Oceanos garante que a beluga, que se encontra no rio Sena, na França, está estável, mas ainda segue debilitada. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 1h18 pelo horário de Brasília. E a Anvisa avalia 2 registros de testes de varíola dos macacos. E a Universidade Federal de Goiás desenvolve um exame rápido a baixo custo para detectar a doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária avalia 2 pedidos de registro de kit para teste da varíola dos macacos. A agência reguladora aguarda informações adicionais necessárias para a conclusão da análise pela equipe técnica e a liberação do registro. A Anvisa explicou que, atualmente, o diagnóstico da varíola dos macacos no Brasil é feito por meio de ensaios moleculares de PCR, com metodologia desenvolvida com base em protocolos validados em diferentes países. Além disso, o Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás desenvolveu um teste rápido a um baixo custo para detectar a varíola dos macacos. Com ele, é possível identificar a doença ainda no começo, em 40 minutos. O teste não exige equipamentos sofisticados e o valor dos reagentes sai por apenas R$ 3,00 por exame. Vamos aos destaques internacionais. Pelo menos 7 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas e 6 seguem desaparecidas após as fortes chuvas atingirem a cidade de Seul, capital da Coreia do Sul. A capital da Coreia do Sul registrou em uma noite mais de 100 milímetros de chuva por hora durante a madrugada desta segunda-feira. De acordo com a administração meteorológica do país, essa foi considerada uma das piores tempestades em décadas. Por conta do alto volume de chuva, lojas, edifícios e estações de metrô ficaram completamente alagadas. 4 pessoas morreram após ficarem presas em um estabelecimento inundado. Uma pessoa morreu após ficar presa em fios de alta tensão. Outras 2 após deslizamentos de terra.
a capital elevou o alerta máximo de emergência em diversas regiões. O presidente do país ordenou operações de prevenção e resgate para as áreas atingidas. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, as chuvas na parte central da Coreia devem continuar até o final de semana. Pequim aumentou os exercícios militares em resposta à viagem de Nancy Pelosi à ilha. E em respostas, as Forças Armadas de Taiwan começaram suas próprias atividades com munição real. A tensão aumenta nos arredores de Taiwan. Nesta terça-feira, ao menos 16 aviões de guerra chineses foram vistos cruzando a linha de defesa aérea da ilha. Desde a semana passada, na quinta-feira, a China vem investindo em exercícios militares em retaliação à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, considerada uma provocação. As demonstrações de força estavam previstas para acabar no domingo, o que não aconteceu. Diante desta nova fase de investidas, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan disse que a China está apostando em um plano de ação para se preparar para uma invasão da ilha, já que a considera como parte de seu território. Em coletiva de imprensa em Taipei, Joseph Wu pontuou que não serão intimidados, mesmo que os exercícios continuem ultrapassando a linha mediana não oficial no Estreito de Taiwan, que delimita o espaço aéreo entre os dois países. Em resposta, as Forças Armadas da ilha iniciaram suas próprias atividades com munição real no condado de Pingtung, no sul, uma parte um pouco mais distante da China, com disparos de sinalizadores e artilharia. Um dos primeiros navios a partir da Ucrânia com toneladas de grãos, após o acordo internacional assinado em julho, chegou ao seu destino final nesta segunda-feira na Turquia. Mas o comprador final se recusou a aceitar a carga, alegando atraso na entrega. O governo ucraniano confirmou que o cargueiro Polarnet, com 12 mil toneladas de milho, atracou na Turquia após a inspeção do Centro de Coordenação Conjunta, com sede em Istambul. Enquanto isso, o Razone, o primeiro navio que zarpou em 1º de agosto do porto de Odessa, com 26 mil toneladas de milho e que deveria atracar em Trípoli no domingo, ainda não chegou ao seu destino. Segundo a embaixada ucraniana no Líbano, o comprador final se recusou a aceitar a carga devido ao atraso na entrega, de 5 meses. Portanto, o vendedor está procurando outro destino, que poderia estar naquele ou em outro país. Rússia e Ucrânia assinaram em 22 de julho 2 acordos, monitorados pela Turquia e pela ONU, que permitiram retomar as exportações de cereais ucranianos, bloqueados nos portos desde o início da guerra, e de produtos agrícolas russos, apesar das sanções ocidentais. Autoridades ucranianas disseram na segunda-feira de manhã que 8 navios partiram desde que o acordo foi assinado. Kiev espera que entre 3 e 5 navios zarpem diariamente em até 2 semanas. E uma operação realizada nesta terça-feira pelas forças de Israel na Cisjordânia ocupada terminou com a morte de 3 palestinos. Em um comunicado, o exército de Israel afirmou que Ibrahim al-Nablusi, que era considerado terrorista, morreu na incursão. Ele era comandante da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, um dos principais grupos militantes presentes na Cisjordânia que operam sob o partido governante Fatah. A operação aconteceu 2 dias depois do final de uma operação militar israelense contra o movimento armado palestino Jihad Islâmica na faixa de Gaza, que terminou com 46 palestinos mortos. Pelo menos 57 palestinos morreram no conflito desde março, a maioria na Cisjordânia. Entre as vítimas, há acusados de serem militantes e não combatentes, como crianças e a jornalista da Al Jazeera Shirin Abu Akleh. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes uma informação do reino animal, né, Dani? Pois é, Paty. Uma ONG de defesa dos oceanos garantiu que a beluga, que se encontra no rio Sena, na França, está estável, mas ainda segue debilitada. Vamos conferir. De acordo com a organização, o mamífero aquático continua sem se alimentar. A beluga é uma espécie protegida de cetáceos que vivem em águas frias e sua presença em rios é rara. Desde sexta-feira, ela permanece entre 2 eclusas a cerca de 70 quilômetros ao norte de Paris. Nesta segunda-feira, é esperada a chegada de uma equipe do Alpes Marítimos, o maior zoológico marinho da Europa. Entre as opções de resgate está a retirada ou abertura da eclusa, com a esperança de que a baleia retorne ao Canal da Mancha. Várias tentativas de alimentar o animal, que está muito magro, não tiveram sucesso, reduzindo a cada dia suas possibilidades de sobrevivência.
Segundo o Observatório Pelades, especializado em mamíferos marinhos, a população de belugas mais próxima vive nos arredores do arquipélago de Svalbard, ao norte da Noruega, a 3.000 quilômetros do Sena. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Uma ótima tarde e até amanhã.